Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa e mais uma versão do nosso teste de português. Como que anda o seu português? Você está bem? Comete alguns erros? Ortografia, concordância? Vamos dar uma checada nisso tudo aqui conosco? Então, por favor, já comece aí, pegue seu lápis, seu caderno, faça as anotações e vamos responder as 10 perguntas aqui deste questionário. Eu espero que você acerte a todas, ok? Então, começando, vamos lá. Preste atenção, já deixa seu like aqui, já faz aí a sua inscrição também para você participar de todos os nossos vídeos e apresentações aqui e também para não errar a língua portuguesa. Vamos seguir comigo, vamos lá. Pessoal, primeira pergunta para todos nós. Já fui a Roma, ok? Agora você pense em um pouquinho, será que isso está certo ou isso está errado? O que você acha? Vamos ver se você sabe a resposta? Bom, isso está errado. Muito errado, ok? E por quê? Você deve estar perguntando, mas aqui quem vai, vai a, não é? Então precisamos colocar a crase, não é? O acento, olha lá, indicador de crase. Vamos falar sobre isso? Primeiro, pessoal, Roma é uma cidade. Então, nós sabemos que antes de nomes de cidades, nós não temos nenhum artigo aqui. Então, por exemplo, se você disser para mim São Paulo ou São Paulo, Campinas, a Campinas, olha isso. Brasília, a Brasília. Nós não fazemos isso. Então, o topônimo, digamos assim, o nome da cidade, ela não pede o artigo. E só vai aparecer, então, aqui a preposição de destino final da ida. Então, quer dizer, quem vai, vai a. E essa preposição ela não pode ser marcada porque ela não fundiu com o artigo A, porque crase é uma fusão de dois sons idênticos, no caso o som A, e nós marcamos com um acento, que é o acento grave, não é? Para poder indicar que ocorreu uma fusão ali, só na escrita, ok? Então, quando olhamos o modelo, preste atenção então para não fazer mais nenhum erro com referência a isso. Nós não admitimos então aqui nenhum artigo a antes de nome de cidades. Então, o que nós temos é simplesmente aquela preposição que aparece ali, a única preposição, porque crase seria a soma dessas duas letras com sons idênticos. Vamos falar letras aqui, mas no caso é uma preposição e depois somando um artigo, que também é o artigo definido a, que possui o mesmo som, haveria uma fusão. Então, só temos a preposição indicadora de destino. E é muito simples quando isso acontecer. Quer dizer, quando você usar uma regrinha simples que nós falamos aqui para os nossos alunos, que é o seguinte, quem vai a e volta da, aí nós teremos a crase no a. Então, por exemplo, se eu vou a Roma, eu não volto da Roma. Então, quer dizer, quem vai a e volta de, aí a crase para quê? Não é? Então, por exemplo, quem vai a Roma, volta de Roma. Olha isso. Se eu vou a Roma, eu volto de Roma. Então, quem vai a e volta de, crase para quê? Fica isso aí, uma dica. Funciona muito, eu acho que é válido para quando você tiver dúvida no uso do acento grave aqui, né? Indicador de crase. Essa é a dica, ok? Ficou entendido? Então, vamos para o segundo caso. Olha só. Falava acerca de filosofia. Ok? Pense agora aqui. Será que isso está escrito corretamente ou não? Vamos ver? Sabe a resposta? Está errado novamente. Não é dessa forma que se escreve a proposta. Por quê? Acerca teria que ser junto. Porque acerca de, quando se escreve junto, não é? Ele indica a respeito de. Quando é acerca de, no caso separado, o a do cerca, olha ali, indica aproximadamente, mais ou menos. Então quer dizer que está completamente errado a ortografia ali no caso da questão apresentada.
Sabia disso? Então agora fica a dica e não erre mais. Então quer dizer que falava sobre filosofia, falava acerca de filosofia. É isso daí, ok? Vamos lá. Temos mais coisa para olharmos aqui no nosso painelzinho. Estamos a cerca de 2 quarteirões do local do crime. Olha isso. Ali, estamos a cerca de 2. Então, quer dizer, próximos. Agora, quando lemos, falei acerca da situação econômica do Brasil, o que nós vemos aqui? Eu falei sobre a situação econômica do Brasil. Ficou entendido? É isso mesmo. Então, acerca de em cima, aproximadamente. E acerca de junto, embaixo, seria sobre, a respeito de. É isso, ok? Vamos ver mais outro caso agora. Olhe isso daqui, Tratam-se de casos raros da doença, ok? Será que isso está correto ou não? Vamos lá? O que você acha? Certo ou errado? Está, de novo, errado. Olha só. Isso mesmo, isso não pode ser escrito dessa forma. Então, vamos entender aqui que olha só a correção dessa proposta. Quando nós informamos sobre tratar a respeito de ou falamos sobre algo em português, no caso aqui, olha, estou me referindo a uma doença grave, não é uma doença rara. Então, nesse caso, nós temos uma proposta que se chama sujeito indeterminado com a palavra se. Então, quando temos esse complemento preposicionado aqui de, não é ele quem vai conjugar o verbo aqui, Ele é um complemento, ele é uma informação sobre aquilo que é tratado. Então, a coisa que é retratada, relatada ou, no caso, o assunto, seria casos da doença, ok? Mas não necessariamente casos conjuga o verbo tratar, porque essa é a ideia de sujeito, concordância e conjugar ali o verbo. Aqui não é esse caso. Então seria uma indefinição aqui da ideia de tratar. Então nós estamos falando que seria um tópico generalizado, por isso ele fica sempre em terceira pessoa do singular e nós não podemos pluralizar, ok? Então é por aí, porque nós não temos essa noção. Então seria o assunto tratado em geral, ok? E é a permanência do verbo, sempre em terceira pessoa do singular. Aquelas outras também, precisa-se de pessoas para trabalhar, necessita-se de dinheiro, olha lá, confia-se em Deus e outras construções dessa forma, ok? Então, olha ali, precisa-se de moças, confia-se em Deus. Esses verbos são transitivos preposicionados, nós chamamos de transitivos indiretos. Então, nós não sabemos aqui realmente quem é que está precisando dessas moças, mas a ideia é de que elas são necessárias agora no momento. É a mesma proposta na passagem da confiança em Deus. Então, quem confia? Nós não temos. Então, essa indeterminação de quem vai fazer a ação desse verbo, nós não temos. Agora, o português funciona dessa forma. Você coloca o verbo no singular, em terceira pessoa, sempre, não é? Com o se, que nós chamamos do índice de indeterminação do sujeito, para fazer esse trabalho de deixar essa proposta indeterminada valendo para quem lê. Ok? Seria uma indeterminação aqui da proposta de sujeito. Beleza, gente? Vamos mais um caso? Olha isso aqui agora, que os jesuítas catequizaram os índios, ok? Bom, aqui no caso, será que a ortografia está correta? Catequizaram, é assim que se escreve isso, ok? Sim ou não? Pensa um pouquinho, será que é esse mesmo? Vamos lá? Não. Não é. O correto é catequizaram com Z. Por quê? A palavra catequese é um substantivo, sim, escrito com a letra S, ok? Mas o verbo catequizar não deriva, não vem, quer dizer, não se origina do substantivo catequese. Ele vem de uma palavra latina, catequizare, que é escrita com Z. Então, por essa raiz original ser escrita dessa forma, derivando da palavra original do latim, mantém-se
aqui a letra Z. É isso daí. Então, cuidado, porque muita gente pergunta por que não é S, não é verdade? É a origem da palavra. Aí nós já temos um caso de etimologia, não é? Quer dizer, de onde deriva isso aqui, tá bom? Então fica aí a dica, aparece muito a palavra catequizar, não é? E às vezes as pessoas escrevem errado, ok? Então, vamos continuando aqui com o nosso estudo. Olha agora esse caso muito comum. Haviam muitas dúvidas, muitas pessoas em português não têm essa noção se isso aqui será que está certo ou errado. Vamos falar disso? Está de novo errado. Olha só, este erro é um erro muito comum. Por quê? Exige aqui um pouco de conhecimento sobre como funciona o verbo haver quando ele indica existir. Então, o verbo haver, quando indica aquela proposta, né? Olha, existe, de uma existência. Nessa situação, nós não podemos pluralizá-lo, ok? Este verbo se mantém sempre em terceira pessoa do singular. Então, aqui no caso, olha esse modelo. Havia muitas, olha ali, muitas o quê? Muitas dúvidas. O verbo haver mantém-se no singular. Muitas dúvidas é aquilo que existe. Olha só, que no caso existem. Olha isso. O que nós temos que tomar cuidado? O sujeito que conjuga esse verbo haver, ele não existe aqui na proposta. Então, nós só temos realmente o nosso predicado, que o predicado é a parte da nossa língua que contém o verbo, e ele passa para você a informação autônoma e necessária com a ideia de existir. Por isso é que muita gente confunde e coloca no plural. Haviam pessoas no salão. Não. Havia. Ok? E o português do Brasil também, nós usamos tinha, no caso tem muita gente, olha só. E isso é a famosa proposta popular. O correto seria há ou existir, ok? Mas então, agora você sabe muito bem que esse tipo de estrutura exige um pouco desse conhecimento de que essa oração não possui um sujeito que conjuga esse verbo. Por isso nós chamamos de verbo impessoal, quer dizer, não há uma pessoa praticando uma ação de haver aqui. Por isso é que o predicado ele é autônomo e passa essa informação de existir, e o verbo nunca vai ser pluralizado. Agora vamos olhar mais um caso aqui sobre ortografia, ok? Será que você reconhece algum erro aqui ou a sentença está correta? Vamos verificar? A berinjela está na tigela. As duas estão escritas corretamente. Apesar de que a palavra berinjela você também vai encontrar grafada com G, que seria a acepção original. Tanto que o dicionário Roais, ele traz essa informação e ele coloca as duas opções lá. Então, se você escrever berinjela com J, que é mais comum aqui no Brasil, ok? Também não é errado você escrever berinjela com G, que seria o original, que lá, no caso, na Europa, eles aceitam essa acepção da palavra. Então, tanto faz berinjela com G ou com J, aqui no caso do Brasil, nós optamos pela letra J, ok? E mais, está tudo correto. Muito bem, é isso daí. Bom, vamos agora conferir aqui mais um casinho de ortografia. Ok? Compramos então um micro-ondas e vários livros de autoajuda. Bom, será que micro-ondas e autoajuda estão escritos de acordo com a nossa nova ortografia? Certo ou errado? O que você acha? Está correto. Por quê? Nós temos em português uma nova versão, não é? Em que temos o seguinte: a primeira parte base da palavra, se ela terminar com uma vogal e a segunda parte da palavra começar com a mesma vogal, nós vamos colocar o hífen. Então, vogal igual, coloca-se a marcaçãozinha, ok? O hífen, para fazermos
a continuidade dessa palavra. Mas no caso autoajuda, se as vogais forem diferentes, nós vamos ter que unir. Então você tem um O e um A. Termina-se com O e começa-se com A. Quer dizer que exige-se uma junção nesse caso. É muito simples. Então, vogais iguais, colocamos o hífen. Vogais diferentes, unimos as palavras. É isso daí. Bom, vamos mais um casinho? Outro problema da língua portuguesa aqui para você decifrar. Cruzar sinal vermelho implica em multa. O que você acha disso, hein? Será que isso está certo ou errado? Vamos conferir? Está errado. Isso está errado, sim. Vamos entender por quê? Cruzar sinal vermelho implica, resulta. Então, o complemento desse verbo aqui, nesse sentido de indicar consequência, de acarretar algo, você não põe preposição nenhuma. Você não poderia colocar a preposição aqui. Por quê? Implica algo. Então, no caso, é a consequência daquilo. Você passou o sinal vermelho, você vai ter que ser punido. Então, multa grave, sem a preposição com. Existe uma acepção desse verbo também, que a pessoa diz, você implica comigo, mas aí é diferente, olha, você implica com. Se você implica com alguém, é porque você perturba essa pessoa, porque você está ali causando algum problema, mas não é o caso aqui. Aqui o caso é de gerar, causar alguma consequência. Então nós não podemos colocar nenhuma preposição para completarmos o verbo implicar nessa circunstância. Está explicado? Entendeu? Então, vamos continuar. Outra pergunta também boa que você pode agora começar a pensar. Será que isso está correto? Isso não está? Como isso aqui funciona? Vamos ver? Quem nunca falou isso na vida? Quer namorar comigo? Ó, às vezes você não. Mas tudo bem, mesmo se você não falou, você já deve ter escutado várias vezes isso aqui. Será que isso está correto ou errado? Isso está errado, pessoal. Errado. Até para pedir em namoro, nós temos que tomar cuidado. Olha isso. Porque o correto é, quer me namorar? Existe vamos dizer assim, uma regência. Porque o verbo aqui, ele não pede namorar com. Então você não pode namorar com ninguém. Você namora alguém. Ou namora ninguém também, não é? Mas na hora da pergunta, você não pode colocar a preposição. Então, o comigo é um verbo, é um pronome preposicionado, que nós não podemos usar aqui. A gente chama de pronome tônico, que acompanha uma preposição. Então, você vai colocar um pronome átono em substituição ao comigo, porque o me, ele não aceita preposição. Ele é um pronomezinho já realmente para fazer a ponte, a conexão com o verbo namorar de uma maneira correta. Então, quer me namorar? Essa é a explicação. Quer dizer que o verbo namorar não pede preposição obrigatória e se você namora alguém. É isso daí, ok? Então, vamos continuando? Outro problema para pensarmos. Muitas pessoas falam isso. Acabou essa semana, minhas férias, ok? E agora eu te pergunto, você acha que isso está correto ou errado? Vamos conferir aqui? Isso está errado, não é, pessoal? E muito errado. Isso é uma inversão que nós temos na língua portuguesa. Então, o correto é o seguinte, minhas férias é a palavra que conjuga e concorda com o verbo acabar. Então, se você perceber, minhas férias acabaram, não minhas férias acabou. Você viu? Não é uma questão tão simples de se ver, porque às vezes nós invertemos as palavras, não é? Da nossa língua, tiramos da ordem e colocamos no início um verbo. E a tendência realmente é isso, é você colocar o verbo no singular, acabou minhas férias, olha isso, não é? E se esquece de que existe ali uma relação de concordância. E férias, no caso, minhas férias, está no plural e conjuga o verbo acabar.
Então, a questão aqui está errada, olha aí. A explicação seria isso, olha, é um substantivo plural, não é, que seria o sujeito, então, de uma oração, é um termo essencial que ele se comunica com o verbo, passa uma informação para esse verbo e, além disso, conjuga. Entra em concordância com ele. E deve concordar, olha lá, com o verbo acabar no plural. É isso daí. Eu espero que você tenha tirado 10, ok? E se isso aconteceu, fico muito feliz. Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, passe para nós o seu comentário, que é um prazer responder a todas as perguntas que vocês nos fazem. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo questionário de português. Até logo e muito obrigado por ficar comigo até aqui. Tchau, tchau. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!